Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Madame Teia, filme dirigido por S.J. Clarkson, mais um lançamento da Sony no seu universo Homem-Aranha, que vai de mal a pior, obrigado. Um fiasco. De boa fé, eu imaginei que depois do desastre de Morbius, repercussão péssima, eles até tentaram relançar Morbius por conta dos memes que tomaram conta da internet, e mais uma vez não deu certo no relançamento, mas de muito boa fé eu imaginei o seguinte: depois de Morbius, você tinha que demitir todo mundo que participou daquele filme, que trabalhou naquele filme e tentar, se vai continuar com o universo Homem-Aranha da Sony, tentar algo novo, tentar algum outro direcionamento. Eu até falei na época de Morbius que o CEO da Sony Films, o Rothman, ele era conhecido como o homem do toque de Midas. Agora com Madame Teia, com Morbius isso já foi questionado. Com Madame Teia não dá mais para levar isso a sério, porque o filme todo é uma piada longa. Mesmo assim, não dá para falar que não tinha como prever uma bomba ou que o próprio estúdio não tinha confiança. Eu até comentei em uma transmissão ao vivo aqui no canal que eu achei muito estranho, mas muito estranho o fato de que o material promocional do filme não tratava sobre o filme. Tratava sobre a experiência da atriz, a Dakota Johnson, dirigindo, como ela se divertiu dirigindo, passeando no set. Parecia que não tinha nada de bom para falar, vamos só falar de como foi boa a época da gravação. E aqui em um dos materiais promocionais do filme, em uma entrevista para Entertainment Weekly, eu peço licença para falar e usar as palavras da Dakota Johnson. Eu nunca fiz um filme que você estivesse em uma tela azul e houvesse explosões falsas. Isso foi para mim absolutamente psicótico e eu tava do tipo, não sei se isso vai ser bom, mas eu espero ter feito um bom trabalho. Dakota, querida, o teu trabalho não foi bom, foi bem ruim, mas ele é dividido e divide as responsabilidades também com todo mundo que participou dessa bomba. A saída da sessão de Madame Teia, para mim, foi um vórtex criativo também de pensar quem deu o ok para um filme desse tipo depois de Morbius, quem chamou esses profissionais e quem deu ok para um roteiro que é um dos piores roteiros de filmes do gênero que eu assisti. Porque vamos agora falar sobre alguns casos que eu acho que são consensos. A Sony ela não valoriza o seu universo Homem-Aranha, certo? A Sony ela visa o lucro a partir do nome Homem-Aranha em filmes que a conexão com o Homem-Aranha é um tanto quanto questionável. E esse é mais um deles. E esse tipo de produção de Madame Teia, na minha opinião, ele não só tira a credibilidade do universo, que o universo se torna uma longa piada, ele tira a credibilidade do próprio estúdio. Então o estúdio ele fica muito voltado para o chamado filme meme, né, que você vai aproveitar várias passagens de Madame Teia posteriormente para fazer um corte viral e questionar como isso foi possível. Esse longa foi gravado em 2022, na região de Boston. Eu até comentei na época que eu não sabia que era Madame Teia, fui descobrir posteriormente, mas que teve um dia de trabalho que eu fiquei, na verdade, preso no trânsito porque eles tinham fechado uma das principais vias de acesso por conta da gravação desse filme. Eu acabei vendo alguma que outra cena e, olha, era justamente uma das cenas que a Dakota Johnson acabou se divertindo bastante dirigindo. Então esse é o ponto alto de Madame Teia. Madame Teia é um filme em que a atriz diz que se divertiu dirigindo. No ano passado ocorreram regravações, mudanças no roteiro, são 5 créditos de roteiristas, a Sony chamou profissionais que trabalham no estúdio também para ajudar com os diálogos. E que experiência, senhoras e senhores, porque Morbius já é um fracasso, então esse é um fracasso, é um fiasco com precedentes. É aquele filme que eu digo, muito boa sorte, se você vai assistir no cinema, uma ótima sessão para você, mas não vá com o coração pesado, vá com o coração leve, para não ficar irritado com o filme, até porque ele não tem esse teor de irritação de Morbius, mas ele é aquele filme muito mais que não dá para levar a sério simplesmente. Se você tratar como uma piada longa e for, quem sabe, tirar uma que outra risada e gargalhada por conta da condição gráfica, dos diálogos mal feitos, aí quem sabe dá para se divertir. O pior para mim foi um momento que eu comecei a questionar o profissionalismo de quem estava envolvido ou a pressa de ter que acabar tudo o mais rápido possível, porque a montagem é negligente, as atuações não são boas. Mas aí, por outro lado, não dá para sentir pena desse pessoal, porque é um estúdio gigante, é um estúdio que tem condição de financiamento e é um estúdio que repetidamente está fazendo o público de bobo. É um universo cinematográfico que, como eu falei,
busca o lucro não por conta das obras que vai apresentar, mas por conta de uma possível ligação com o Homem-Aranha que começa a ser dita, repetida e quem sabe no próximo filme você vai encontrar mais conteúdo. É um desafio da boa-fé do espectador, custe o que custar, tem noções quanto à segurança nesse filme, segurança de pessoas que são péssimas, especialmente das 3 jovens. É um filme que aí você começa a direcionar também, né, para quem estava atuando e que estava tentando tirar um drama. O filme trata tudo isso mais para o lado da comédia. Bom, mas eu citei segurança como tema. Para Madame Teia isso não é prioridade, mas eu quero falar agora de quem trata segurança como prioridade, que é a NordVPN, que patrocina o vídeo de hoje. Eu acabo viajando muito, acabo gravando vídeos em vários cenários diferentes enquanto eu estou viajando, como esse de hoje, mas se tem uma coisa que eu me preocupo bastante é com a segurança da minha navegação na internet e também com a segurança dos meus arquivos, especialmente usando Wi-Fi público. A NordVPN oferece uma criptografia de dados robusta, além de ser a VPN mais rápida do mercado. Para quem gosta de navegar pelos streamings, o uso do VPN se tornou recorrente até para conseguir lidar com catálogos de outros países. Com a NordVPN dá para fazer isso com facilidade porque o serviço é extremamente estável e eficaz. Afinal, segurança e qualidade da navegação são prioridades. Então, junto da NordVPN, eu preparei uma oferta especial hoje para quem está assistindo esse vídeo, que é a seguinte: se você assinar o plano de 2 anos, você ganha 4 meses grátis. Todas as informações estão aqui no QR Code ou no link da descrição. Além disso, conta com todo o suporte da NordVPN, sem riscos e com garantia de reembolso em 30 dias. É um serviço que eu uso e recomendo, então no QR Code você acha mais informações. Voltando para Madame Teia. Madame Teia. Bom, Morbius, querido, você tem companhia, porque eu tenho que aplicar a mesma frase aqui. Madame Teia também é um show de horrores. Cassandra Webb, interpretada por Dakota Johnson, trabalha como paramédica em Manhattan e descobre que tem habilidades de clarividência. Forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela forja uma relação com 3 jovens destinadas a futuros poderosos. A melhor referência que eu tenho, levando tudo isso de boa fé, tá? É de que quem trabalhou nesse filme, participou da construção do projeto, tinha em mente algumas das piores coisas que você pode fazer em um filme do gênero, especialmente naquele início da popularização. Só que tem uma diferença. Uma coisa é pegar um personagem já previamente conhecido, em que você tem quadrinhos e toda uma cultura de aproveitamento em TV, cinema, e quem sabe trazer uma história de origem de uma maneira diferente. Para Madame Teia, o filme ele não faz força nenhuma de te dar qualquer base prévia do porquê que existe um filme sobre essa personagem. É o que eu falo, mais uma vez um estúdio trazendo uma personagem da 3ª divisão que quer posicionar como o personagem da 1ª divisão, mas não faz força para isso. Então aqui o público vai comprar o ingresso de Madame Teia, por quê? É por conta do interesse na personagem? É por conta do universo cinematográfico? É, quem sabe, para dar risadas? Então em Madame Teia, a personagem da Johnson é atirada na tela sem preocupação com objetivo, motivação. O passado é um negócio à parte. Tem uma preocupação, e aí essa preocupação é uma preocupação constante do filme. Eles assinaram um acordinho de patrocínio com a Pepsi, então de algum modo eles tinham que colocar a Pepsi nesse filme. O modo como é feita essa integração com a Pepsi é extremamente aleatória e eu acho que a Pepsi tem mais a perder do que a ganhar com essa parceria. E eu nem vou falar muito dos diálogos, porque aí essa é a experiência, aquela para abrir a cabeça, né? Aquela experiência que eu acho que para quem está estudando o roteiro é desmotivador. Eu tenho que pontuar isso em alguns vídeos. Em Morbius é desmotivador, em um filme como Madame Teia, a pessoa está lutando, quer se provar na área e aí encontra um roteiro com um tipo de diálogo expositivo de Madame Teia e meio que pode desistir da carreira. De pensar assim, poxa, tô batalhando, não consigo, tem um Morbius e tem uma Madame Teia aí para mostrar que se você é incompetente, também pode chegar longe. A ação é praticamente inexistente, eu falei no começo do vídeo sobre a atriz, falando poucas e boas também, sobre gravar na tela azul. Parece que o que sobrou é o mínimo aproveitável para ação em Madame Teia, só para o espectador não reclamar que não teria ação em um filme desse tipo. 3 outras personagens, interpretadas por Celeste O'Connor, Isabella Merced e Sydney Sweeney, contam com linhas de diálogos tão embaraçosas quanto a da protagonista, mas aí para tentar costurar personalidades diferentes em um cenário de risco. Isso tudo é feito de maneira bem forçada.
Sabe qual é o pior? Elas não são prioridades, mas elas podem se tornar prioridade se você, caro espectador, comprar a ideia de Madame Teia, abraçar a ideia de Madame Teia e pedir por uma sequência. Sobre a ambientação, Manhattan em 2003, uma Manhattan, né, feita em Boston, mas ainda assim, parece que era a única coisa que existia um tipo de desenvolvimento prévio que fazia sentido, quem sabe, no projeto. Eles trazem referências de filmes que estavam em alta, programas de TV, músicas também que estavam em alta no período. Então a ambientação não é o problema. O problema é atirar os personagens nesse cenário. No final das contas, Madame Teia é um filme que desesperadamente apela por flashbacks, flash-forwards e necessita despejar situações para explicar absolutamente todas as decisões estúpidas tomadas pelas personagens. E aí, enquanto você está assistindo esse vídeo, você pode se perguntar o seguinte: mas espera aí, Dali. Quer dizer que ninguém assistiu Morbius? Ninguém da Sony viu o horror que foi Morbius e não aprenderam nada com Morbius? Aí que vem o plot twist dessa crítica, se você não sabia de conteúdo algum sobre Madame Teia. Os roteiristas de Madame Teia são os mesmos roteiristas de Morbius. Então imagine você ser tão incompetente no seu trabalho que recebe uma promoção. Você faz algo tão mal feito que, quem sabe, até porque você queria ser demitido, e você recebe louros, recebe uma promoção com um trabalho porco. Foi exatamente isso que aconteceu. Os dois roteiristas de Morbius voltaram para Madame Teia e aí contaram com ajuda depois nas refilmagens de outros nomes. O que eu quero dizer com tudo isso? Que os conceitos de Morbius são partilhados em Madame Teia, são genéricos ao extremo, é uma longa piada com a cara do espectador. É mais um filme de um personagem da terceirona dos super-heróis que a Sony quer colocar como prioridade, não por causa da importância da personagem, mas porque tá nesse bendito ou maldito universo Homem-Aranha aí, dependendo da abordagem que você vai levar. Você pode se perguntar também, qual é o pior, Dali? Morbius ou Madame Teia? Bom, eu considero Morbius pior. É que Morbius é aquele filme que você sai irritado da sessão, pelo menos foi isso que aconteceu na época comigo, e Madame Teia é aquele filme que meio que me deixou descrente, sabe? Do tipo, poxa, eles estão repetindo uma coisa ruim de novo. Em um momento eu cogitei o fato de que a Sony tinha vergonha de explorar Homem-Aranha em Madame Teia, mas eles tinham que fazer isso de alguma maneira e as ligações criadas foram horríveis. E eu nem falei do vilão Ezekiel, que é interpretado pelo Tahar Rahim, porque aí é um negócio à parte. Na minha opinião, aí é uma frase forte, mas eu pensei muito antes de falar essa frase. Na minha opinião, o Ezekiel nesse filme é o pior vilão de um filme de super-heróis. Eu fiz uma reflexão, até então para mim era o Nuclear Man de Superman 4, o Ezekiel é ainda pior porque até o ator tá totalmente fora. Geralmente filmes desse tipo eles precisam se escorar numa grande ameaça e num vilão. Madame Teia não sabe como fazer isso. Tem uma questão do uso da repetição de ver o futuro que poderia ser o diferencial e detona com a experiência. Para Madame Teia, nota 1. Eu fico realmente com dúvidas sobre quem tá articulando esse universo Homem-Aranha. Se é alguma pessoa que odeia muito o nome Homem-Aranha e o que representa Homem-Aranha para fazer as atrocidades cinematográficas que nós estamos assistindo aqui mais uma vez com Madame Teia, um filme descompromissado, mal montado, mal atuado, uma base ruim, tela azul para todo tipo, uma explosão falsa que quem sabe um projeto amador vai fazer melhor, e esse vilão desse filme é complicado. Certo, pessoal? Então, na descrição do vídeo você encontra todas as informações da NordVPN e eu volto para a repercussão de Madame Teia com o vídeo da análise da estreia. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!